A gente acha, na nossa cabeça superficial, que se conhece. Uhum. Mas você se conhece de verdade? E eu tive essa comprovação em alguns pacientes dentro das unidades, de quando eu falava assim: quem é você? Era uma pergunta que muitas pessoas não sabiam responder, né? Com certeza. E assim, as pessoas pensam: ai, como assim? Como que você não sabe quem é você? Não sabe, às vezes você tem uma resposta programada para agradar o outro. Uhum. Mas esse autoconhecimento que a psicologia oferece dentro do acompanhamento psicológico, você não sabe a real como é. E dentro do curso eu enxerguei isso. Vivenciei, passei por esse momento, mas algumas colegas não conseguiram. E para mim, isso foi, eu não sei a palavra certa, não sei se foi frustrante, se foi chocante, mas eu percebi o quanto eu deveria estar ali, me capacitar para ajudar outras pessoas. Ali que você falou assim, agora que eu tenho que É ficar isso mesmo. mesmo que eu tenho que fazer. Legal, Não, Denise. essa fala da Mayara é muito importante falar que para você se conhecer, né? Muitas das vezes a gente não, realmente a gente não se conhece. A gente não vai buscar o nosso comportamento, a gente vive no automático, você já percebeu? A gente não olha as coisas boas que tem ao nosso redor e quando aparece alguma coisa ruim, a gente foca nela. Uhum. É sempre assim. A nossa vida tá assim, sempre indo numa, né? Montanha russa. Numa montanha russa, né? Uma hora você tá bem, uma hora você tá mal, né? E quando você tá mal, você foca, É verdade. né? Você foca e você cai, né? Quando você tá bem, você não fica ali, né? Desfrutando aquilo ali, né? Você não consegue fazer coisas satisfatórias e perceber que você tá fazendo coisas satisfatórias, né? Você percebe quando acontece alguma coisa negativa com você. Você vai se atentar para quando o negativo tá ali batendo na sua porta. Verdade, a gente até se atenta, tipo assim, eu vou te dar um exemplo que é, por exemplo, com a internet. Se 10 pessoas elogiar isso aqui e um achar ruim, a gente vai focar Focar no no que Uhum. que é achou ruim. Uhum. E é desse jeito, a vida da gente é essa. E tipo assim, eu acho que muitos dos pacientes de vocês, talvez quando eles, eu não sei como que funciona ali para vocês chegar no diagnóstico, ou tipo assim, eles receberem alta, tipo, não precisar, um exemplo, não precisar mais, um exemplo, se é quando eles realmente se descobrem. Fala assim, não, realmente eu descobri que eu sou isso, eu descobri, entrou na cabeça deles que eles, é o problema deles, falaram, agora eu me aceitei. Aí talvez ali eles começam a caminhar, vocês começam a caminhar junto pro mesmo, para chegar na Eu falo solução. que é criar estratégias, né? Eu tenho um paciente muito querido, que era, né, da Ah, unidade, que a gente, hum. esse negócio que ela falou da montanha-russa, eu sempre usava o desenho daquele controle cardíaco, não sei como que chama, mas é aquele controle Ah, sim, do eu sobe e não sei o desce, nome, eu né? sei o que que é. Frequência cardíaca, frequência né? Sim. cardíaca. Aham. Eu sempre usava bastante, até desenhava para eles essa Uhum. questão de quando a vida está em movimento, quando está ali sobe e desce, é porque existe ainda esperança para alguma coisa. Agora, quando está numa linha reta, significa que Morreu. não tem mais Verdade. chances alguma, né? Então, se tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, significa que eu tenho muitas oportunidades. E aí, esse paciente, muitas vezes, ele chegava no final, eu sempre gostava de perguntar no final das nossas consultas, eu perguntava assim, e aí? O que você achou de hoje? Ele falava assim, você me deu um tapa na cara. Eu, como isso? Ai, peraí, me explica isso melhor. Ele falava assim, não, eu não tinha pensado sobre isso. Eu levava as coisas como se tinha que ser como eu queria que fosse. Entendi. E então você me levou a enxergar esse tema, essa problemática de uma maneira diferente. E tinha hora que ele parava o olhar assim, eu falava assim, o que que tá acontecendo? E aí ele vinha com toda essa descoberta dele mesmo. E isso eu não sei para outros profissionais, mas para mim é um banho de agradecimento, de emoção e de certeza que eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Que legal, interessante pra caramba. Tipo, igual você falou, tipo, tudo, meio que quase tudo tem a ver com autoconhecimento, né? Uhum. Tudo tem meio que a ver com você conseguir se conhecer, né? Isso é bastante interessante. E dentro da psicologia, tem vários. Eu acho que imagino que tem vários tipos
são transtornos mentais que Sim. eles falam, tipo, assim, e vocês conseguem identificar isso nos pacientes? Por exemplo, chego eu achando, talvez, tipo assim, teve até um exemplo de um colega meu, né, que ele sofria muito tempo ela achava que era depressão, primeiro começou na ansiedade, aí caiu na depressão, e tipo assim, foi tratando, aí já foi tratando já com psiquiatra, como depressão, muitos anos. Só que depois ele acertou a mão com um certo profissional que viu que na verdade que ele era bipolar, que ele tinha na bipolaridade, tipo assim. E eu acho que de vocês também devem ali tratar com os pacientes e encontrar, tipo assim, eu chego lá com um problema, você descobre, tipo assim, já descobri sua causa da que você tá. Não, né? Não é tão facinho assim não, né, Com o Maia? tempo, né? Não, é porque assim, nós psicólogos a gente não faz diagnóstico, né? A não ser que a gente se prepare, né? Que tem uma pós-graduação que é em avaliação psicológica, né? Para a gente poder fazer essa avaliação. Mas quem faz essa avaliação É um mesmo psiquiatra é o já. psiquiatra, neuro, né? Dependendo do caso. E aí, no caso, a gente atende, obviamente, e encaminha, né? Para poder ter o diagnóstico correto do que a gente vai tratar, né? A ansiedade, eu não. Nem precisa, vou falar de um diagnóstico específico, porque a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né, do ser humano. Então, todo mundo tem ansiedade. Eu tenho ansiedade, você, a Mayara, né? Todas Todo as mundo. pessoas têm ansiedade. Então, assim, só de a gente falar sobre ansiedade, a gente vai descobrir que a gente está desenvolvendo ela, né? Agora, outros transtornos precisam sim de. Entendi. E dentro disso que você falou, eu acho muito interessante, e às vezes não é muito trabalhado, é o casamento entre a psicologia e a psiquiatria. É essa conexão, é esse diálogo entre esses dois profissionais sobre aquele paciente, entende? Então, assim, às vezes dentro do município, hoje, vou ser bem sincera e franca, às vezes a gente não consegue fazer essa conexão, né? Certo. Talvez, igual nessas equipes que estão trabalhando junto, né, igual no EMAESM, no CAPS, consegue essa conexão com maior ênfase. No caso da atenção primária, que aí o psiquiatra já atende lá na referência, então fica assim, não vem sempre, às vezes a gente nem conhece aquele profissional, então fica um pouco mais complexo. Entendi. Mas existe uma questão, como você disse, talvez eu vou no psiquiatra e eu começo a fazer apenas o acompanhamento com medicamento. Né? Eu me automedico, eu dou alta da minha medicação, meu amigo toma tal Segue o remédio, exemplo. eu vou tomar Vou também tomar. porque funcionou para ele. E aí, a depressão e a ansiedade, ela meio que todo mundo generaliza que o que eu sinto seja isso. Aham. Então, qualquer tristeza, né, você tá depressão. Ai, tô comendo demais. Ansioso, entende? Então, assim, é como se fosse uma virose, né? Na saúde mental. E aí, quando você faz o acompanhamento com a medicação e o acompanhamento emocional, que é na questão da psicologia, daí você consegue encontrar um diagnóstico que faça mais sentido, Uhum. entende? Aí você, principalmente quando tem esse casamento, porque aí o psiquiatra vai trabalhar junto com o psicólogo para desenvolver esse diagnóstico que tenha mais sentido. E o ideal seria isso, né? Todo mundo precisaria fazer os dois. Ir no psiquiatra para ter um diagnóstico e o psicólogo, E, tipo, todos os E casos. parar de tomar medicação, só medicação, porque a medicação ela vai trabalhar igual dor de cabeça. Eu tomo uma medicação, eu vou lá, tomo remédio, mas eu não sei por que que aconteceu. sim, Uhum. Mas quando eu consigo encontrar a fonte, talvez em uma enxaqueca, sim, talvez eu tô tomando coca demais e aquilo ali tá desenvolvendo essa sim, dor. O que que eu faço? Eu paro. sei. Não é a minha estratégia, não é parar. Então, eu falo que os remédios psiquiátricos é exatamente igual. Eu preciso de tomar medicação para aquela situação fisiológica, mas eu preciso saber qual que é a causa. E a causa quem vai encontrar é nesse acompanhamento psicológico. Muitas das vezes a gente está precisando de quê? Né? De alimentar bem, né? De Atividade fazer uma física. atividade física, né? Serotonina.
É a falta de serotonina que faz a gente ter depressão, né? Se sentir mais ansioso, né? E a gente consegue recaptar essa serotonina fazendo isso, alimentando, comendo frutas, verduras, legumes, fazendo exercício físico, cuidando da sua saúde mental, fazendo coisas que você gosta, se agradando, né? Se amando. Essa Entendi. questão de autoconhecimento, Uhum. novamente.